Olá, eu sou Carla Teixeira, sou mentora de conversas conscientes para relações responsáveis. E no meu trabalho, às vezes as pessoas ficam um pouco na dúvida sobre o que que é esse tema das conversas. E, de modo geral, esse trabalho começa muito profundamente pelas conversas interiores, porque são a partir das nossas conversas interiores com a gente mesmo que a gente consegue entender como nós estamos conversando com o mundo ao redor e como que os nossos resultados são frutos dessas conversas. E essas conversas são frutos das nossas conversas internas, que são frutos também do observador que somos do mundo. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a teoria do observador do Rafael Echeverria, mas começando com uma pergunta que é: será que você está sendo o adulto que você deseja ser? Ou o adulto que você acha que você é? Ou o adulto que talvez você desejou ser na sua infância? Então, a minha fala nos próximos minutos vai trazer a intenção é trazer algum tipo de luzes para que você possa começar a observar isso no seu dia a dia. O convite aqui é trazer a consciência da autorresponsabilidade, mas também a consciência da autocompaixão. É olhar para situações que talvez não estejam condizentes com o que você deseja, mas que são as coisas que você pode entregar. E então, a partir deste momento onde aparece a consciência de falar, puxa, realmente isso que eu tô fazendo não condiz com a pessoa que eu quero ser, a partir daí começa um processo de consciência e talvez um processo de pequenas transformações, porque eu também sou a favor de pequenas transformações, passinhos de formiguinha, autocompaixão e muito cuidado, porque grandes revoluções podem causar grandes estragos. Então, eu vou trazer aqui pensamentos e talvez questionamentos e perguntas que talvez te levem para lugares ou de felicidade ou de alegria ou talvez lugares de incômodo. E tá tudo bem, porque o incômodo também ele é movedor, né? Bom, então tem uma frase que eu gosto muito de falar, de pensar sobre ela, que é de uma escritora francesa chamada Anaïs Nin. E a frase ela fala: nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. E isso mostra muito sobre essa teoria do observador, que é que vivemos em mundos interpretativos, que dentro do planeta Terra existem milhões de observadores diferentes, porque um observador de uma situação nunca vai ser como o outro, porque esse observador, ele é composto por inúmeras situações, inúmeros eventos, inúmeros aprendizados que nenhuma pessoa, por mais que seja uma pessoa que tenha convivido ao lado dele 100% do tempo dele, que isso é impossível, mas enfim, seja capaz de interpretar da mesma forma. Então, a partir daí já começa uma clareza de que muitas vezes, por mais que a gente insista em convencer um outro sobre um ponto de vista, dentro daquele outro existe um mundo inteiro. E esse mundo inteiro ele é coerente, ele é composto por uma coerência que é fruto da nossa história, que é fruto da nossa vivência, né? Então imagina você, quais foram os aprendizados que você teve na convivência com os seus pais? Os aprendizados diários, cotidianos, ou com seus cuidadores, né? Quais os aprendizados diários e cotidianos que você presenciou, que você vivenciou e que tatuaram a sua alma e que você talvez não tenha a menor consciência? As relações com os nossos avós, as relações com os irmãos,
as relações com tios, com os amigos da escola, as relações dentro de uma igreja, dentro das crenças de uma família. Então, existem inúmeras situações ao longo da nossa vida, inúmeros eventos que tatuam a gente com aprendizados, que muitos chamam de crenças também, né? Que tatuam a gente com crenças que no final, no nosso cotidiano, a gente nem se dá conta que elas estavam lá, que elas estavam guardadas e que são elas que nos movem. Então, vivemos em mundos completamente interpretativos, né? Os lugares que você visitou, as viagens que você fez, os filmes que você viu, os livros que você leu, tudo isso impacta totalmente na sua forma de perceber o mundo e na sua forma de agir neste mundo. Porque Rafael tem uma frase que reflete muito esse pensamento, que é: não somente atuamos de acordo com a forma que somos, mas também somos a forma que atuamos. Então, o nosso atuar, ele é uma manifestação de quem eu sou. E não é quem eu sou que atua de forma que manifesta a atuação. Me faça entender? Então, não sou eu sou e eu me manifesto como sou, mas também eu me manifesto, eu ajo de acordo com as minhas, de acordo com, eu sou e com o que eu sou, e muitas vezes eu nem me dou conta disso, certo? Bom, a minha forma de interpretar o mundo, então, ela é uma forma particular, exclusiva e legítima. E além disso, além das vivências, das experiências, a gente tem também a nossa biologia, né? Que essa biologia também amplia ou diminui as nossas capacidades de enxergar, de ver as coisas acontecendo, quantas coisas que passam desapercebidas, quantas coisas que entram no nosso ponto cego. E a nossa biologia, por exemplo, imagina como é a vida de um daltônico. Imagina como ele enxerga o mundo. Quais são as percepções de mundo que um daltônico tem? Ou um surdo, ou um cego. Até mesmo um baixinho interpreta o mundo diferente do que uma pessoa mais alta. Lembrando sempre que, por exemplo, esse baixinho que eu digo é também fruto de como eu interpreto o mundo. Que um baixinho para mim, que sou baixinha, segundo os meus juízos, né, de valores e segundo critérios aí entendidos numa sociedade, o meu baixinho é diferente de um baixinho de um mais altinho. Então, tudo isso que nós vivemos compõe a nossa forma de interpretar o mundo e agir. E aí, dentro do modelo Ozar, que é o modelo do Rafael Echeverria, ele traz o resultado da nossa vida como a pauta ética da nossa vida. Ele traz o resultado como o que nos define, né? Como pertencentes a esse mundo. E esses resultados, eles são frutos das nossas ações. E as nossas ações, elas são frutos de coisas que nós sabemos, né? Coisas que nós temos consciência e que condicionam as nossas ações, mas também existem condicionantes ocultos dentro desse sistema. Existem condicionantes que a gente não tem a menor ideia que estão lá. E muito porque a gente vive dentro, muitas vezes, de um automatismo, né? Quantas vezes a gente já apela pro não concordo com isso, ou não, eu não acho isso. Muitas vezes a gente está respondendo só aquilo que está tatuado na gente, que está cristalizado na gente. Mas talvez agora, adultos que somos, talvez aquilo não fale, não converse mais com a gente. Mas a gente está no piloto automático, a gente está respondendo como a gente sempre respondeu. E a gente não para, muitas vezes, para ponderar, para ver o que de fato, eu agora que já sou bem crescidinha, o que de fato eu penso sobre isso? Será que eu realmente penso alguma coisa sobre isso? Ou será que eu não tenho que buscar novas fontes de aprendizado
para realmente, agora, dentro da minha adultez, responder, concordar ou não concordar, ou simplesmente não emitir uma opinião sobre esse assunto? Será que não é, às vezes não é isso que condiz com a minha adultez? Será que com a minha adultez não condiz eu ponderar mais vezes do que eu falo, o que eu contesto de imediato? Ou será que eu vou continuar reagindo na reação, né? E não na ação consciente? Então, a gente vive um momento que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de parar para refletir sobre a vida, e o meu convite aqui é olhar para essas ações que você se dá de cara e que de repente você fala, putz, eu não sei se isso daí sou eu, ou se isso daí é o meu passado, ou é um passado que eu desejo mantê-lo, ou se isso daí é algo que tá aqui em mim, ó, mas eu preciso tirar, porque não faz mais sentido algum para mim. Então, muitas vezes a gente não tem tempo para parar para pensar sobre isso, né? Então, acho que o mais importante nesse momento, nessa minha proposta aqui, trazendo essa teoria breve, né? A teoria é muito mais complexa, mas eu queria trazer de uma forma aplicável na vida. Para mim, o mais importante é olhar se existe muita divergência nas suas ações que não estão condizendo com a pessoa que você quer ser, com o adulto que você quer ser. O processo de coaching comigo e com os coaches ontológicos é um processo de desenho da adultez. Porque muitas vezes nós somos adultos com pensamentos e com atitudes muito infantilizadas, muito vitimizadas. Então, o processo de coaching comigo, seguramente, mas também com muitos dos coaches ontológicos, e aí eu tô falando de coach ontológico, eu não tô falando de outras escolas porque eu não conheço, mas é um processo de adultizar adultos. Então, para mim, a minha primeira sugestão aqui é: tenha noção das coisas que você está fazendo. Comece a observar. Comece a olhar com mais atenção para suas ações. E você vai julgar, sim. Você vai julgar a partir do seu observador. Você vai julgar, isso faz sentido, essa forma como eu estou me posicionando ou agindo, faz sentido para o adulto que eu quero ser hoje? Ou isso está desconexo? E aí, se está desconexo, isso é um segundo passo. E a gente pode conversar no particular, ou mais pra frente também eu vou fazer mais vídeos falando sobre essas questões desconexas do nosso cotidiano, que muitas vezes começam a incomodar. Porque o que acontece com os meus coaches é que muitas vezes eles começam a ficar incomodados com muitas coisas da vida, mas não percebem que todos esses incômodos se conversam. Todos eles estão falando de um mesmo movimento automático de atitude para com o mundo, de conversa com o mundo. Então, lembrando que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente realiza conversando. Todos os resultados são frutos de conversas, sejam elas conversas interiores, sejam elas conversas com os outros. Então, nós alcançamos ou não o resultado que a gente deseja por meio dessas conversas. E como é que estão sendo as suas conversas com você mesmo e as suas conversas com os que estão ao seu redor? Porque eu acredito que a qualidade da nossa vida está intimamente vinculada à qualidade das nossas relações. As nossas relações comigo mesmo e das nossas relações com o outro, com o universo que nos rodeia. Certo? Bom, eu fico por aqui e agradeço o seu tempo e a sua confiança de me dedicar aí 15 minutos de escuta. Obrigada e nos vemos no próximo. Até mais!